Muito bem, com a melhor energia para começarmos e para te dar as boas-vindas, né? Para começarmos a nossa primeira aula de aquecimento. Não é uma aula da nossa especialização ainda, tá? Nossa aula de aquecimento ainda para a especialização. Tiago Porto aqui, seu neuroterapeuta, seu neurocientista, seu professor. Vou te guiar durante essa jornada toda. Vai ser uma honra. Fico feliz que você esteja aqui porque fez a sua inscrição para participar dessa especialização comigo. Se você está recebendo esse vídeo, é porque você fez a sua inscrição. Você vai passar pela jornada de aquecimento e de especialização comigo. Olha só que bom. Bom, vou pular a parte da minha apresentação pessoal por enquanto, top, e alguns recados também, para irmos mais rapidamente para o nosso conteúdo. E depois eu vou me apresentando aí, eu vou trazendo alguns recados que são importantes para você. Fechado? Porque nós temos que falar sobre como é que as pessoas adoecem. Já parou para pensar nisso? Como é que uma pessoa desenvolve uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão, um vício? Será que o problema são as amizades? Será que o problema é o celular, são os jogos? Será que o problema é o que as pessoas pensam que seja? Eu vou te afirmar que não é não, o problema é outro, tá? Mas vamos por essa ótica. Como é que as pessoas adoecem? E é fundamental entender isso para conseguir resolver, tratando a coisa certa, o que realmente deve ser tratado em um paciente. Para isso, vou primeiro alinhar com vocês, que vai ser o nosso mapa mental dessa aula de hoje, tá? Vamos alinhar a nomenclatura que vamos usar, porque quando falamos de saúde mental, saúde emocional, falamos de transtornos. Mas se por acaso você também quiser usar o termo doença ou adoecimento emocional, tudo bem, tá? Por curiosidade, talvez você já conheça, né? Já utilize aí. Existem manuais que se propõem a nomear, rotular quais são e como, né, devem ser chamados os transtornos. Então, uma pessoa que tem uma doença ou um adoecimento emocional normalmente tem um transtorno, tá? A DSM é o manual que normalmente, tá, os psicólogos, os terapeutas adotam como referência, como manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, tá? É esse livrinho aqui que vai passando por revisões e por atualizações aí ao longo do tempo. E ele vai deixando e separando em categorias diferentes. Aqui para você nesse mapa mental eu já deixei separado aqui em diversas categorias, tá? Os nomes são aproximadamente 300. Você sabia que existem tantos transtornos, tantos adoecimentos? Aproximadamente 300 nomes. Thiago, não é só depressão, ansiedade, vício, compulsão, não são só 12, não, são 300 nomes. E aqui eu tô deixando eles separados para você. Não vou passar por eles, que não é nosso objetivo aqui, tá? Mas estão todos aqui categorizados, enfim. Bom, como é que essas doenças, esses transtornos, né, se desenvolvem em uma pessoa? Como é que uma pessoa adoece? Antes de entrar no raciocínio, na parte mais incrível aqui da nossa aula, eu vou fazer uma pausa para revisar com você o que são emoções, tá? Deixa eu ver se você está alinhado comigo sobre isso. Aqueles nomezinhos, né, de tristeza, felicidade, tantos nomes que normalmente são referenciados a emoções, estados emocionais, sentimentos. O que é isso? O que está por trás, neurocientificamente, biologicamente até, o que está por trás das emoções? Porque se eu fosse listá-las aqui, olha a quantidade. Aqui tem reticências, são várias outras, tá? Mas alegria, apatia, uma sensação de desvalorização. Olha, nós podemos e devemos até entender essas emoções como de valência positiva ou negativa. É possível separá-las, tá? Como emoções, né, que causam comportamentos mais positivos ou negativos. Mas um detalhe importante, nós não estamos aqui definindo que emoções sejam ruins ou boas, porque essa definição não existe. Emoção ruim ou emoção boa. As emoções são contextuais, elas dependem de contexto. Por exemplo, medo. Tiago, o medo é ruim ou o medo é bom? Depende. Se você estiver de frente para algo que te ameaça, ter medo é bom, vai te precaver, vai te prevenir, você vai ter comportamentos mais resistentes e receosos. Agora, se você está com medo diante de uma oportunidade boa na sua vida, o medo é ruim, ele pode te limitar a crescer. Então, emoções dependem de contexto, mas nós normalmente avaliamos ela em valências, que podem ser positivas ou negativas, tá? Mas o principal ponto para a gente é pensar o que elas são. O que está por trás de uma tristeza, de uma felicidade, de qualquer nome desses aqui. Olha, o que está por trás disso? Uhum.
estão hormônios e neurotransmissores. Já tinha parado para pensar nisso? Olha que interessante. Essa percepção de sensação emocional que nós temos, na verdade, é a combinação de hormônios e neurotransmissores. Eu vou compartilhar essa tabela aqui com você que ajuda a ver de maneira mais ilustrada, tá? E essa tabela vai estar junto na apostila premium aqui para vocês. Olha só, um exemplo, vamos pegar aqui, ó, dominância, por exemplo, a sensação de dominância. Traduzindo aqui, interpretando, seria mais a confiança, uma pessoa que está muito confiante. Podemos dizer que ela está com uma média dose dessa substância azul claro e de uma média dose dessa substância azul escuro. Agora, o que são essas substâncias? Eu deixei uma tabelinha aqui do lado para você. Essa substância azul clara é a testosterona, azul escuro é a dopamina. Testosterona é um hormônio, dopamina é um neurotransmissor. Então, quando dizemos ou quando sentimos aquela sensação de confiança, sabe, empoderamento, isso quer dizer que o seu corpo está percebendo uma dose mais generosa de testosterona e de dopamina e assim por diante. Atração, por exemplo, perceba, olha o quanto de testosterona existe na sensação de atração, mais do que na sensação de confiança e assim por diante. Tantas outras emoções aqui. E aqui uma tabelinha para dizer para você como que a combinação de hormônios e neurotransmissores é o que dá origem, é o que dá essa percepção emocional para a gente. Hormônios são substâncias produzidas no nosso corpo por glândulas, por tecidos, por órgãos. Por exemplo, nosso eixo endócrino produz hormônio, nosso eixo hormonal, glândulas pelo nosso corpo produzem hormônios e neurônios produzem neurotransmissores. A combinação dessas duas substâncias, seja em uma proporção maior ou menor, aqui é só ilustrativo, né? Você vai ter aqui na própria atração mesmo, aqui no amor, no prazer, nós temos 4 substâncias diferentes, em doses diferentes, percebe? Aqui, por exemplo, na própria atração que eu usei de exemplo, a substância verde, ela está com uma pequena dose, enquanto a substância azul clara está com uma alta dose. E aqui você vai achar que é a serotonina, o verdinho, enfim. É importante entender isso. E se hormônios e neurotransmissores forem um tema novo para você, eu vou deixar só como uma referência, tá? Não vamos entrar nesse tópico aqui, senão levaria muito tempo, a aula viraria só sobre isso. Eu vou dizer que hormônios são diversos, olha a quantidade aqui que existem e normalmente eles podem ser estudados de acordo com a parte do corpo onde eles são produzidos. E aqui eu deixei para você, ó, diversas referências aqui. O hipotálamo, onde é que quais são os hormônios que ele produz, e deixei tudo separadinho aqui, tá? Se você quiser depois estudar pelo mapa mental, estudar tudo isso aqui para entender melhor aonde eles ficam. E os neurotransmissores, que também, né, são uma quantidade enorme aqui, eles não são normalmente produzidos por partes diferentes do nosso corpo, mas com funções diferentes, mas são sempre os neurônios que produzem. Então, essa pausa estratégica foi para revisar com você o que são emoções. Estamos alinhados até aqui? Porque agora eu quero te provocar. Pelo seguinte raciocínio, o que são os transtornos? O que são os adoecimentos? Pensa um minutinho com as informações que eu te dei aqui para responder isso. O que são transtornos e doenças? Uma pessoa que está com um diagnóstico de fibromialgia, de transtorno obsessivo compulsivo, de medo, de síndrome do pânico, ansiedade, a própria depressão. Essa pessoa, ela está enfrentando o quê? Além de um nome como rótulo, ela está enfrentando uma disfunção emocional. Por trás dessas doenças e transtornos, existem emoções. Por trás do transtorno de ansiedade generalizada tem o quê? Ansiedade, é uma sensação. Por trás da depressão, o que tem? Tem uma tristeza, uma certa apatia. Por trás do pânico tem um medo, uma fobia, uma sensação de descontrole do sistema nervoso, é uma sensação emocional. O transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma fixação de pensamento que gera um incômodo emocional se você não vai lá executar aquele gesto do toque. Enfim, por trás de todos os transtornos existem emoções disfuncionais, desreguladas.
Essas emoções estão funcionando de maneira indevida. Mas o que seria? Qual é a diferença, né, de funcionar de maneira devida ou indevida? Então vamos trazer um conceito aqui que existe uma maneira funcional e uma maneira disfuncional para sentir uma emoção. E isso diz respeito ao seguinte: basicamente, intensidade e autonomia. Anota, eu até recomendo que você anote essas duas palavrinhas que elas vão fazer muito sentido agora. E elas definem se uma emoção ela está caracterizando um adoecimento ou não, um transtorno ou não. Tiago, eu tenho medo. Isso é uma demanda terapêutica? Depende. Você tem medo em quais situações? Em situações que você tem que ter medo realmente? Quando você tem um estímulo, Thiago, eu tenho medo de cachorro. Tenho fobia, tenho muito medo de cachorro. Mas o medo só aparece quando eu estou diante de cachorros que são bravos e estão soltos. Soltaram o cachorro tá vindo aqui para me agredir. Ele tá solto, ele pode vir aqui para me agredir. Então é nessa situação que eu tenho medo. Olha, então nessa situação você tem que ter medo mesmo, tá certo ter medo de cachorro, porque esse medo vai cuidar de você. A gente quer saber o seguinte: o quanto você tem de medo? O cachorro, ele tá preso, ele tá latindo. Ele gera um estímulo, sei lá, de 0 a 10. Vamos colocar um método abstrato aqui só para fazer o exemplo. Eu tenho um estímulo 3. Quanto é que você tá sentindo de medo? Eu tô sentindo 10 de medo. Opa, isso é disfuncional. Agora não. Thiago, o cachorro me fez medo 3. Eu senti medo 3. A quantidade de medo que eu senti diante do cachorro foi proporcional à ameaça que ele me apresentava. Ok. E quanto tempo durou esse medo? Durou o tempo que o cachorro estava me ameaçando. Quando ele parou de me ameaçar, eu parei de sentir medo. Então eu tenho uma compatibilidade de intensidade e eu tenho uma autonomia regular. O problema, ele não demonstra ter, a sensação emocional não demonstra ter autonomia própria, né? Ela só manifesta enquanto o estímulo está acontecendo. Percebeu? Agora, quando uma pessoa diz assim, olha, eu tô triste, eu tô muito triste. Mas por que você tá muito triste? Aconteceu uma coisa, tive uma notícia ruim. Tá. De 0 a 10, o quão ruim foi essa notícia? 5. E o quão triste você está? 10. Opa. Você está muito mais triste do que deveria estar, de acordo com, né, o poder de tristeza dessa notícia. Isso demonstra uma característica disfuncional. A intensidade da resposta emocional é maior do que o estímulo. Isso é disfuncional. E eu tenho autonomia exagerada da emoção, porque tem momentos que eu nem estou pensando no problema, na notícia ruim, e eu ainda estou triste. Ou seja, o estímulo já passou e eu continuo triste. Ou pior ainda, quando a pessoa diz assim: olha, não aconteceu nada. E eu fiquei ansioso. Não aconteceu nada, eu fiquei triste. Não aconteceu nada, eu fiquei nervoso, fiquei com pânico, fiquei com medo, fiquei com isso. Falei, opa, sua emoção, sua sensação emocional, ela está com mais autonomia do que deveria. Ela está aparecendo sem ser estimulada. E ela está permanecendo por um tempo indevido. E ela está com uma intensidade exagerada. Aí eu tenho uma disfunção. Percebe, então, o que é a disfunção emocional? Que eu coloquei aqui para você, olha só. Ela é a característica de maior intensidade e maior, ou, né, como disfuncional, maior autonomia da sensação emocional. Isso é um adoecimento. O que são os adoecimentos, então? Estão rotulados na DSM, em manuais diversos aí. O que são? São disfunções emocionais. Em resumo do resumo, que significa disfunção do eixo hormonal e dos neurotransmissores, que é o nosso sistema nervoso. Quando eu tenho uma produção disfuncional de hormônios, ou uma secreção ou uma inibição, tá? Porque muitas vezes você viu por aquele gráfico ali, por aquele desenho ilustrativo, que a emoção ela pode se caracterizar tanto pela liberação, pela secreção, né, de hormônios, neurotransmissores, quanto pela inibição. Então, quando eu tenho uma disfunção nessas características, né, eu tenho um adoecimento emocional, que é, né, que caracterizam os transtornos e doenças. Tudo bem até aqui? Agora vamos pensar o seguinte: o que é que causa isso? O que faz uma pessoa que, vamos pegar um medo como exemplo,
sempre sentiu medo proporcional, de forma saudável, o que faz uma pessoa dessa começar a sentir um medo exagerado? Ansiedade, qualquer emoção que você quiser pensar. O que é que faz isso? Hum, contaminação. Vou deixar essa palavrinha aqui para você, ó. O que causa isso? Contaminação, entre aspas, tá? Porque estamos falando do sistema nervoso de uma pessoa agora, tá? Por mais que quando eu cito hormônios, eu esteja falando, esteja referenciando o sistema endócrino, é o sistema nervoso quem age, é o sistema nervoso quem influencia, porque o sistema nervoso ele tem acesso a todos os sistemas do nosso corpo. Quando eu falo sistema nervoso, gente, não estou falando só disso aqui não, tá? Esse rapaz aqui que está na tela, certamente vocês conhecem como cérebro, o nome dele é encéfalo, tá? Mas tudo bem, vou chamar de cérebro popularmente aqui. O cérebro, o sistema nervoso não se resume a isso aqui não, tá? Ele tem acesso a todo o nosso corpo através do sistema nervoso periférico. Isso aqui é o sistema nervoso central, tá? Medula espinhal. E o encéfalo, agora, quando eu coloco aqui na tela o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que são essas partezinhas amarelas aqui, você consegue ver que ele alcança todas as partes do nosso corpo. E te digo isso com propriedade também. O sistema nervoso ele consegue interferir em qualquer subsistema do seu corpo. Se o seu sistema nervoso quiser acelerar o seu coração agora, ele consegue. Ele se comunica com a glândula suprarrenal ou adrenal, que fica acima dos rins, e influencia ela para que ela libere mais adrenalina. Caindo adrenalina na sua corrente sanguínea, adivinha como é que vai ficar seu batimento cardíaco? Vai acelerar. Você não consegue fazer isso conscientemente, mas o seu sistema nervoso consegue fazer isso de forma subconsciente, de forma que você não perceba de maneira tão clara. Mas ele consegue fazer isso. Basta que você se exponha a um episódio de medo, por exemplo. Ele vai te fazer. Vai acelerar mais seu batimento cardíaco. Então, o sistema nervoso ele tem acesso a causar essas disfunções. E a contaminação, quando ela acontece nele. E o que é essa contaminação? Imagina que algo possa entrar. Vou colocar aqui na tela para você. Imagina que algo possa entrar no sistema nervoso e contaminá-lo para que ele comece a produzir aquela emoção de forma disfuncional. O que é isso? O que é que pode entrar e se instalar no sistema nervoso? Um trauma emocional que pode evoluir para uma traumatização. O que é um trauma emocional? É um episódio com forte descarga emocional. Tá? Tem um processo para isso acontecer. Normalmente acontece na infância, porque na infância nós temos menos defesas para exposições emocionais. Então, qualquer cena de medo, de vergonha, de raiva, funciona como um trauma no nosso sistema nervoso. Na infância, temos menos defesas. Mas o trauma isoladamente, passar por um momento de vergonha, de medo, de raiva, de seja o que for, de coação, não é o grande problema. O problema é quando a gente passa por um trauma e ele não é digerido. E pior, ele depois passa a ser reforçado. E o reforço do trauma gera a traumatização. Vou fazer um desenho aqui para exemplificar para você. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar nessa tela aqui o passo a passo, tá? E vou desenhar aqui para você. Vamos lá. Vou entender por esse desenho primeiro, depois eu nomeio o passo a passo lá. Imagina que aos 3 anos de idade, uma criança passa por um episódio de vergonha. Um adulto vai repreendê-lo e acaba batendo, ameaçando, ou faz a criança passar por um episódio muito desconfortável ali. O que acontece aqui? Uma descarga emocional. Isso aqui é o trauma. Trauma emocional. Mas isso não vai virar uma doença ainda, não vai virar um transtorno. Por quê? Logo depois do trauma, o sistema nervoso ele começa a trabalhar para digerir aquela marcação traumática, para que ela não vire uma contaminação. Só que imagina que essa criança ela não deixou, ou o adulto não deixou a criança digerir. A criança buscou por acolhimento, ela buscou por alguma manobra depois de digerir, de digestão daquele impacto emocional e não conseguiu. E aí nós temos o segundo fator acontecendo, que é o quê? Eu tenho impedimento de digestão. E agora vem o terceiro fator acontecendo, que é o reforço. Essa criança, pelos 3 anos, 4, 5, 6, ao longo da primeira infância, enfim, passou por episódios de reforço. Episódios mais leves, mas que funcionavam como reforço traumático daquele primeiro.
E não precisava ser necessariamente episódios de apanhar ou de ser recriminado, não. Podem ser episódios até com outros, vamos supor que aqui sejam os pais que estão recriminando, e aqui a professora na escola recrimina, chama atenção em público. Depois um colega, um tio, avô chama atenção, 6 meses depois, isso vai sendo reforço. E aí eu tenho um problema. Porque se eu tenho um trauma impedido de ser digerido e reforçado, eu estou construindo uma traumatização. E a traumatização, que representa essa parte aqui do nosso desenho, ela tem vida própria e tem intensidade própria. Aí eu tenho um problema. Porque quando a traumatização se instala, que é o trauma instalado, né? Quando a traumatização se forma, a resposta emocional ela passa a ser mais intensa e ela passa a ter mais autonomia, mais vida própria. Agora ela evolui para se transformar em um transtorno. Então, esses passos aqui são os que eu descrevi aqui para você de forma mais ilustrativa. Primeira coisa, respondendo a nossa pergunta da aula de hoje, como é que as pessoas adoecem? Como? Primeiro, elas são expostas a traumas emocionais. Muitas vezes na infância. Isso fica guardado, tá, gente? Na próxima aula nós vamos falar disso. Fica guardado. A criança parou de chorar, não se iluda achando que aquilo ali foi digerido. O sistema nervoso trabalha para ser digerido, mas não pode haver. Ninguém pode interromper, não pode atrapalhar aquilo. E normalmente os adultos, os pais, educadores não sabem disso, então eles atrapalham. A criança quer chorar, o adulto não deixa chorar. A criança quer desabafar, o adulto não deixa. Ele critica, ele avalia, ele julga, ele não sabe trazer a escutativa, não sabe trazer acolhimento para a criança, não sabe levar a criança no terapeuta, no psicólogo, que é o que deveria fazer naquele momento, e a criança acaba não conseguindo digerir aquilo. Então, eu tenho um episódio de trauma emocional. Tenho um impedimento para digestão orgânica daquele trauma. Então, o trauma não é digerido. Tenho reforço ao longo dos próximos dias, semanas, meses ou até anos. Esse processo de reforço pode demorar anos. Por isso que muitas vezes traumas vividos na infância se manifestam como uma doença, um transtorno na vida adulta, porque o caminho de reforço foi mais lento, mas o trauma estava lá esperando, sendo reforçado. Então eu tenho episódios de reforço e lembre-se, não precisam ser episódios necessariamente idênticos ao episódio de trauma, tá? Então a criança com 3 anos, ela passou muita vergonha na sala de aula. Ela errou alguma coisa e a professora chamou a atenção e os coleguinhas riram dela. 5 anos depois, alguém riu dessa pessoa também ou fez ela passar vergonha em outra situação. Não na escola, não de frente aos coleguinhas, mas foi a mesma sensação de vergonha. Esse outro episódio reforça aquele primeiro lá e vai construindo a traumatização. Aí eu tenho o trauma evoluindo para a traumatização. Aqui é o grande problema, porque quando eu tenho a traumatização formada, agora é uma questão de tempo para que ela evolua, ou talvez nem precise de muito tempo para isso, para que ela evolua para um transtorno ou até para uma doença física, fisiologicamente manifestada, tá? Então, é assim, tá? Como é que uma pessoa adoece? É passando por essas etapas aqui. E aqui eu tenho elas representadas para você, né? E no finalzinho eu vou te explicar como é que você vai ter acesso a esses desenhos e tudo mais aqui, tá? Então, vamos fazer um checkpoint até aqui. Primeiro, o que mais existe aí fora hoje no mundo são pessoas adoecidas, pessoas que estão enfrentando transtornos emocionais. O mundo está a cada época, a cada momento mais propício, infelizmente, a adoecimentos emocionais, transtornos. As pessoas recebem diagnósticos o tempo inteiro. Mas o que são esses diagnósticos? São abstrações, né? O que é depressão? O que é ansiedade? São disfunções de hormônios e neurotransmissores. São disfunções emocionais. E emoções, você já sabe agora, que são combinações entre hormônios e neurotransmissores sendo produzidos, secretados no nosso corpo. Essas disfunções, ou seja, eu tenho emoções com resposta emocional exagerada, ou tenho emoções com mais, com mais autonomia, eu tenho um adoecimento emocional, um transtorno. E como é que essas disfunções se instalam? Isso é uma contaminação. Como é que isso contamina o sistema nervoso de uma pessoa? Através de
traumas emocionais que evoluem para traumatizações, causando um efeito de inflamação através de episódios de reforço. Resumindo, basicamente é isso, tá? E essa maneira como as pessoas adoecem, para ser enfrentada de forma mais eficaz, ela precisa dessa análise aqui. Mas antes disso, antes de concluir esse resumo com você, me acompanhe aqui em alguns recados importantes, porque essa é a primeira aula de aquecimento e eu tenho recados importantes aqui para trazer para você. O primeiro deles é sobre o nosso camarote virtual. Olha, importantíssimo isso aqui, tá? Sua inscrição é gratuita. Se você está recebendo esse vídeo aqui, é porque você fez a sua inscrição para participar dessa especialização. E as inscrições são gratuitas. Só que algumas pessoas preferem ter mais acesso e podem pagar um pouquinho por isso. E detalhe, gente, é um pouquinho mesmo, porque o valor é simbólico. Normalmente, a nossa especialização, o nosso camarote virtual custa R$ 200. Normalmente custa 200. Mas toca depois desse botão aqui embaixo do vídeo, você vai perceber, botão laranja, tá? Você vai ver o valor simbólico que eu separei para você. Isso aqui, você não vai acreditar, tá? Nada perto de R$ 200. Nada perto de ser realmente simbólico. Mas vamos lá. A especialização é gratuita. E você pode participar até o final de forma gratuita. Tá? Se você quiser mais acessos, você pode fazer o seu upgrade agora para o camarote virtual e você vai receber o que com isso? Vou colocar aqui na tela para você. Ó. Primeiro, seu certificado de especialista, porque o certificado gratuito, ele é um certificado de participação. É esse aqui que está na tela. Ó. Esse aqui branquinho e tal, ele é o certificado de participação. Todo mundo que participa da especialização recebe esse certificado. Mas quem faz o upgrade para o camarote virtual recebe esse outro certificado aqui, lógico, né, com a data atualizada, tudo bonitinho atualizado aqui, recebe esse outro certificado que já vem com reconhecimento internacional. O reconhecimento internacional é só para o certificado de especialista, tá? É para quem está no camarote virtual. Você também recebe 1 ano de acesso às aulas de aquecimento e especialização. Essa aula aqui não é de especialização ainda, ela é só de aquecimento. As aulas de especialização virão daqui a pouquinho ainda, tá? Mas participando, né, com a inscrição gratuita, você vai ter acesso por 1 semana. Agora, já no camarote, você vai ter 1 ano de acesso para ver e rever e assistir novamente quantas vezes você quiser. Além de uma apostila premium. A apostila da inscrição gratuita é uma apostila básica. É legal, mas é uma apostila básica. A apostila que vem dentro do camarote virtual é uma apostila que eu preparo para você com referências de artigos científicos, com recomendações de leituras, livros, artigos científicos, documentários para você assistir, tem dicas de exercícios, explicações mais detalhadas, é uma apostila bem maior, tá? Cada aula tem uma apostila diferente, maior, né, do que a apostila básica. Mapas mentais, esse mapa aqui mesmo, tá vendo esse mapa mental todo que eu estou usando aqui para aula? E os desenhos também que eu estou usando aqui com você, todos os desenhos dos mapas mentais, eles ficam disponíveis apenas no camarote virtual. Além de uma reunião de... Gente, só essa reunião de mentoria já vale. Você vai receber uma reunião de mentoria ao vivo e online comigo para você fazer qualquer pergunta que você quiser dentro do contexto terapêutico, sobre venda de terapia, sobre neurociência aplicada, sobre terapia, sobre hipnose, sobre qualquer coisa. É uma reunião que não tem hora para acabar. Eu vou responder tudo para vocês. Você vai aprender muito com as suas perguntas e as respostas que eu vou trazer. Você vai aprender com as perguntas dos colegas e você vai... Normalmente dizem que essas reuniões valem por faculdades integrais, só uma reunião dessa de mentoria. Então vale muito a pena, além da gravação também para você assistir por 1 ano junto com todo o material aqui, tá? Então fica a dica, recomendo tocar no botão que está aqui embaixo e fazer o botão laranja, tá? Ele vai fazer o seu upgrade para o camarote virtual. Mas se não quiser fazer o upgrade, tá tudo certo, continua comigo, com a gente até o final aqui, com a inscrição gratuita também, tá? Bom, aulas de aquecimento e sobre aulas de especialização. Como eu disse, essa aula é de aquecimento. Você vai receber essa e mais algumas aulas de aquecimento, tá? Fica de olho, é muito importante. Fica de olho nas mensagens que eu mando para você no grupo de avisos. Você entrou, né? No grupo de avisos. Fica de olho nas mensagens lá. Não silencie aquele grupo, tá? Porque as mensagens que nós mandamos lá são justamente os links para assistir às aulas. E nas mensagens que eu te mando pelo chat privado, eu ou a minha assistente. Então, salva um número que você já está recebendo as mensagens, porque é por ele que nós vamos conversar o tempo todo, tá bom? E a apostila, como é que você vai receber a apostila dessa aula? A apostila básica. A
Apostila Premium está lá no camarote. A apostila básica, como é que você vai receber? Você vai tocar nesse botão verde que está aqui embaixo. Tem um botão verde aqui que ele serve para confirmar que você assistiu essa aula. Assim que você clicar nesse botão, o que vai acontecer? Atenção, tá? Esse botão, ele abre o seu WhatsApp para você mandar uma mensagem para o nosso número. É importante que você mande essa mensagem, então você precisa estar assistindo essa aula em algum aparelho que tenha o WhatsApp. Se for no computador, você tem que ter o WhatsApp web instalado aqui. Se não tiver, abre essa página pelo celular, para que você toque no botão verde pelo celular. Quando você toca nesse botão verde, ele abre o seu WhatsApp. Então você tem que estar em um computador que tem WhatsApp. De preferência, né, o mesmo WhatsApp que você cadastrou para fazer a sua inscrição. Assim que você mandar essa mensagem, você vai receber uma resposta da minha assistente virtual. É imediato, tá? Já com um link para você acessar a apostila. Está na hora. Tocou no botão verdinho, confirma na próxima tela, é o WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, vai receber a resposta na hora com o link para você fazer o download e acessar aí a apostila. Fechado até aqui? Então, ó, revisão final até esse ponto. Estamos numa aula para entender aqui, cadê aqui, ó. Aqui, né? Falamos de cá. Estamos em uma aula para entender como as pessoas realmente adoecem. Agora você entende. Primeiro, o que é o adoecimento? O que são transtornos emocionais? Aquelas pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade, fobia, fibromialgia, vícios, timidez. Essas pessoas estão enfrentando o quê? Elas estão enfrentando disfunções emocionais. Existem emoções nessas pessoas se manifestando de forma disfuncional. Com isso que essas pessoas estão lidando. Disfunção e disfunções emocionais. E por que que essas emoções estão funcionando assim, né, de forma disfuncional? Porque elas estão contaminadas. Estão contaminadas com traumatizações que nasceram de traumas. Essas pessoas passaram por traumas, muitas vezes na infância. Não conseguiram digerir aquele trauma. Não conseguiram digerir aqueles traumas. Ao longo da vida, passaram por episódios de reforço. Foram reforçando aquilo. Até chegar a um ponto em que o copo entornou e a pessoa começou a ter que lidar com emoções com autonomia e com intensidade própria. E aquilo começou a causar sofrimento em momentos desnecessários e em intensidades desnecessárias. Sofrimentos desnecessários. Isso incomoda, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, isso recebeu um rótulo, recebeu um diagnóstico, isso recebeu um nome. É o nome do transtorno, do adoecimento. Por que é que essas pessoas estão passando por isso? Porque elas passaram por um trauma, não digeriram, passaram por episódios de reforço, isso virou uma traumatização, e essa traumatização evoluiu para um adoecimento. E quando a gente for falar nas próximas aulas sobre como é que a gente enfrenta isso, é importantíssimo, ou é fundamental entender que é com isso que nós estamos lidando. Legal? Recado final, me lembrei que também, importante, sobre as nossas aulas aqui de aquecimento. Elas são mais curtinhas, tá? Essa aula aqui mesmo, com cerca de 30 minutos, as próximas geralmente ficam em torno de 15 minutos, são mais curtinhas, mas as aulas de especialização são um pouquinho mais longas, tá? Elas chegam a 1 hora, passam um pouquinho de 1 hora. Então, nós temos um período de aquecimento e temos uma semana específica de especialização. Na semana de especialização, separa um tempinho maior para assistir com calma, com mais tranquilidade as aulas, mas antes pode assistir mais rapidinho, porque as aulas são mais curtas e objetivas por esse motivo, tá? Mas se puder, assista todas as aulas de aquecimento também, que elas valem muito a pena. Fechado? Entende melhor agora, então, como é que as pessoas, e por que também, né, que elas adoecem, o que está acontecendo por trás dos transtornos e dos adoecimentos, porque é com isso que a gente lida na neuroterapia para ajudar as pessoas a superarem. Fechado? Então, eu te espero na próxima aula de... Ah, detalhe, comentários, tá? Comenta aqui, me fala o que você achou. Só que para comentar, você tem que tocar no botão vermelho. Perceba que logo abaixo aqui do vídeo tem botões de cores diferentes, ó. O botão verdinho é para você confirmar que assistiu essa aula. Clica para confirmar que assistiu. Aí você vai receber o material, tá? A apostila básica. O botão laranja é para você fazer seu upgrade para o camarote virtual, para vir em grande estilo. O botão vermelho, ele serve para você abrir esse vídeo no YouTube. E aí lá você vai poder comentar, me conta o que você achou, leia os comentários dos colegas por lá também, eu vou responder, vou interagir com você pelos comentários pelo YouTube lá. Combinado? Então é isso. Vejo você numa próxima aula. Até lá.